26 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no 62º dia desde o início da invasão em grande escala. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. No relatório de hoje, não há novidades da linha de frente, pois nada acontece e está muito difícil obter informações. O problema é que a Ucrânia não está atacando agora. Ou seja, não vemos ataques do lado ucraniano, e o lado russo até está atacando ativamente, está no meio de uma grande ofensiva, mas quase não avança nem 1 metro. E aqui vemos talvez ganhos territoriais de algumas centenas de metros ao longo de toda a frente, e isso todos os dias. Isso, nessa dimensão, é pequeno demais para que possamos marcar no mapa de situação aqui. Por isso, sempre precisamos esperar um pouco. Então peço desculpas a todos que sempre esperam algum avanço territorial. Mas, no momento, não vemos nada. Ainda assim, fiquem atentos. A Ucrânia anunciou para este ano uma ofensiva própria, que talvez possa ser um pouco mais bem-sucedida do que a ofensiva russa atual. Ou aquela do lado ucraniano, lá em 2023. Vemos novamente imagens de Tuapse, com o depósito de óleo ainda em chamas. Nós vemos muito sobre tecnologia de drones e o que também veremos são ataques interessantes e, surpreendentemente, nenhuma resistência. Então, fique ligado. Novas imagens mostram agora com bastante clareza o que realmente foi atingido em Tuapse. Nos últimos dias, não pudemos ver nada, pois ainda havia fumaça preta sobre a instalação e, por isso, não conseguíamos identificar danos. Não conseguimos identificar nenhum dano, pois a fumaça estava simplesmente densa demais. Agora vemos, porém, que não foi apenas a refinaria em si, no sentido mais restrito, que foi atingida, mas sim tudo ao redor. Tanques, estações de bombeamento, tubulações, enfim, toda a infraestrutura de carregamento, ou seja, tudo que garante a entrada do petróleo e principalmente a saída dali. E esse é exatamente o problema agora do lado russo. Não foi apenas um ponto que foi danificado, mas vários pontos ao mesmo tempo. Tanques foram danificados, tubulações interrompidas, bombas pararam de funcionar. Além disso, o carregamento ferroviário, ou seja, tudo o que chega ao porto de carregamento de petróleo de Tuapse por trem e também sai de lá, foi danificado e se isso não funcionar, nada entra ou sai. As instalações de processamento propriamente ditas podem, teoricamente, ainda estar de pé, mas não adianta nada se não entra petróleo e não pode ser transportado para fora. Enquanto isso, funcionários tentam reduzir a pesada poluição por óleo no Mar Negro, recolhendo o que é possível com paz. Agora, isso é realmente o Mar Negro, como se pode ver ao fundo. E tudo isso enquanto moradores ainda reclamam que não dá mais para passar férias aqui e que todo dia chove óleo do céu. Um ataque de drone ocorre na refinaria de petróleo perto de Yaroslav, uma das maiores do país, com capacidade anual de quase 15,7 milhões de toneladas. A linha de frente fica a cerca de 700 quilômetros, relataram vários impactos e o local ainda está pegando fogo, mas os danos não foram esclarecidos. Dê uma olhada aqui nas marcas de abate de um helicóptero ucraniano. Esse, como outros, foi usado contra drones e teve tantos abates que faltou espaço, sendo necessário usar uma contagem por traços, pois os pictogramas ficaram grandes demais. Antes que você comece a contar todos os abates na tela, eu facilito o trabalho para você. São 185 abates que podem ser vistos aqui na imagem. Isso também é bem interessante. Helicópteros ainda são usados para defender contra drones, principalmente os Shahed, que voam mais devagar. Eles já foram muito eficazes antes, o que também deveria incentivar algumas pessoas aqui. Expandir um pouco a frota de helicópteros ou, principalmente, prepará-la para esses perigos que podem nos afetar no futuro. Independentemente de virem da Rússia, do Irã ou de outros atores, helicópteros são especialmente relevantes para essa tarefa, como se pode ver. Um Marder alemão do exército ucraniano trafega por uma estrada quando, de repente, a esteira quebra. Depois disso, ele capota aos motoristas de tanque lá fora. O que o motorista fez de errado? Acho que isso causou o problema. Derrapar para fora da estrada e depois capotar, que foi causado por isso, foi culpa do motorista e não aconteceu por causa do rompimento da esteira. Foi assim que eu consegui entender, pelo menos. Mas eu mesmo não tenho tanta certeza, então fiquem à vontade para escrever nos comentários.
Na região de Huljaj-Poli, um transporte de tropas russo foi atacado diretamente e atingido por um drone FPV ucraniano. As imagens mostram o caminhão transportando 11 pessoas, atingido diretamente na carroceria por um drone. E é exatamente por esse motivo, caros espectadores, que não se deve andar com um caminhão cheio de pessoas em áreas conhecidas por ataques de drones. Isso faz todo sentido. Pois, sinceramente, não importa se são ucranianos, russos ou outros. Se estou em setor de drones, distribuo meus soldados com distância adequada. O inimigo precisaria de 11 drones para eliminar todos, mas ainda seria possível dispersar e alguns poderiam escapar. Mas apertar todos em uma carroceria, para então, numa estrada já conhecida, mais ou menos conscientemente, mandar para a morte, isso a gente vê na maioria das vezes do lado russo. Um drone terrestre resgatou uma mulher de 77 anos de uma zona cinzenta. Ela caminhava por uma estrada sob fogo constante até ser localizada e alcançada pelo robô. Como ela sabia que deveria subir? Bem, os soldados prenderam aqui um lençol no drone com a inscrição: "Vovó, suba!". Então essa também é uma outra maneira bastante boa de tornar esse tipo de drone útil. Drone SPU ucraniana. Bem, continuando com isso, os drones conseguiram atingir ou atacar vários alvos de alto valor na Crimeia durante uma operação noturna. Entre os alvos estavam 3 navios de guerra russos e um MiG-31 na base aérea de Belbek. Sistemas de radar, defesas antiaéreas e instalações de comando em Sevastopol foram atacados, assim como instalações técnicas. Colocar simultaneamente sob pressão alvos navais, aeronaves, sensores e comandos, como em outros ataques no passado, tem como objetivo prejudicar a capacidade de reação como um todo. Quando radares, defesas antiaéreas e infraestrutura são atingidos ao mesmo tempo, surgem brechas e exatamente nesse momento, novos ataques se tornam possíveis. Detalhes sobre a extensão dos danos não podem ser confirmados de forma independente no momento, então vamos aguardar mais algumas horas. Mas a escolha dos alvos indica uma abordagem coordenada. No dia 15. Em 15 de abril, um drone de reconhecimento ucraniano localizou uma base de drones das Forças Armadas russas. Para destruir a base com vários pilotos de drones, os ucranianos decidiram enviar um MiG-29. O prédio é muito grande. Se atacassem com vários drones, talvez não atingissem todas as forças inimigas, nem causassem grande impacto. Provavelmente também há uma grande quantidade de equipamentos escondidos ou armazenados nesse prédio. Além disso, pode ser que as capacidades de alcance da artilharia nessa área não fossem suficientes. Por isso, eles sempre enviavam um MiG-29 para atacar a posição russa. O MiG-29 então realizou um ataque com armamento Hammer ASM e atingiu os pilotos de drones. Quantos eram permanece desconhecido, mas isso é totalmente irrelevante, pois essa posição foi identificada e atacada. Ou seja, os ucranianos sabem que os russos estão lá. Portanto, se alguém sobreviveu a isso, logicamente deveria simplesmente mudar de posição. Mas, pelo que parece, eles não fizeram isso, porque hoje exatamente o mesmo prédio foi atacado, também porque novamente havia pilotos de drones russos ali. Além disso, também não entendo por que eles escolheram o prédio mais chamativo da cidade para montar um esconderijo lá. O blogueiro militar russo Fighter Bomber relata um ataque de drones no interior da Rússia, fornecendo detalhes decisivos. Segundo ele, os drones teriam voado cerca de 1.800 quilômetros sobre território russo, com um tempo de voo de 8 a 10 horas. Agora, no ponto importante, ele afirma explicitamente que não houve interceptação nessa rota. Nenhuma defesa antiaérea, nenhuma tentativa visível de impedir os drones durante o trajeto. Isso coloca menos em destaque o alcance dos drones, porque 1.800 quilômetros já é uma distância considerável, mas sim o fato de que, ao longo dessa distância, aparentemente não existe uma defesa antiaérea integrada capaz de interceptar drones aqui. Para os ucranianos, isso é como um verdadeiro paraíso no momento, porque eles podem construir drones que atualmente conseguem percorrer distâncias enormes. E, aparentemente, eles também não têm nenhum problema com isso. Eles simplesmente voam por aí em qualquer lugar da Rússia, já que as capacidades de defesa antiaérea não são mais suficientes para combater os drones.
Drones ucranianos localizam o esconderijo russo com vários obuseiros autopropulsados, além de máquinas de lavar e geladeiras roubadas. Acredito que os soldados guardaram esses itens lá e pretendem levá-los de volta à Rússia. Você sabe que na Rússia, muitas casas não têm vaso sanitário, máquina de lavar, lava-louças ou eletrodomésticos em geral, que aqui consideramos padrão. Do lado russo, isso realmente é um objetivo. Aqui estão os itens que eles querem levar da Ucrânia ocupada. Naturalmente, o depósito será destruído por drones. De modo geral, vamos dar uma olhada rápida na linha de frente. Como eu disse, praticamente não há mudanças na linha de frente. Na verdade, não tenho nada para mostrar para você. Os objetivos russos seguem como a criação da Novorússia, anunciada por eles meses atrás. Isso incluiria também outras regiões, como Dnipro e áreas adjacentes, que eles querem anexar à Rússia ou sobre as quais querem reivindicar algum direito. E toda essa área aqui estaria incluída. Só para os territórios que eles já reivindicaram, como o Donbás, por exemplo, eles vão precisar de alguns anos até conseguirem realmente alcançá-los. Existem estimativas de 5 anos só para o Donbás. Seria basicamente o trajeto daqui até mais ou menos ali. Isso é, pelo que posso ver, cerca de 50 quilômetros. E para isso, estima-se de forma bastante realista que isso ainda vai durar pelo menos mais 5 anos. Isso significa que eles vão conseguir conquistar, em média, 10 quilômetros por ano. 10 quilômetros por ano. Um caracol conseguiria percorrer essa distância várias vezes. E exércitos do passado também conseguiram percorrer essa distância em poucos dias. Quando vemos aqui um desgaste enorme de pessoas para conquistar poucos metros de território, e ainda assim falamos de ambições e objetivos ambiciosos que ainda estão a 200 quilômetros de distância. E eu não acho que isso possa ser decidido de forma militar ou principalmente no campo de batalha, como o lado russo pensa, sendo realista. Com isso, agradeço a todos os assinantes, membros do canal e ao G Cruel. Um agradecimento especial ao Oberstleiter Andrenik, que está longe em Meirufer. Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Até o próximo relatório de situação.